agora é a vez do troféu, né? Esposa do Roberto Dinamite chorando ali. São as raízes vascaínas, né, que estão dentro dessas pessoas. Aliás, o Roberto foi um dos que mais se dedicou à história do clube, esse artilheiro extraordinário. Tá aí a taça na mão do Rincon, hein? Tá que disfarça. Mas aí faz bom. O que o coração insiste em dizer. Sou muito brasileiro. Fred Rincon, um colombiano que fez história no Brasil. Levantou taças, sofreu com racismo, foi preso. Chegou a hora de recomeçar. Minha proposta é ser o melhor. Mas para entender o que ele quer é preciso lembrar quem ele foi. Rincon foi um dos grandes jogadores dos anos 90. Pela Colômbia foi a 3 Copas do Mundo. Pertenceu a uma geração de muito talento, mas que fracassou em momentos decisivos. Na Copa de 90, a brincadeira do goleiro Higuita terminou com uma festa camaronesa. Um lance que explica bem toda a história colombiana em mundiais. O futebol brasileiro colombiano é muito folclórico. Tem umas coisas que hoje não se permite. E em uma Copa não se poderia permitir. Foi no futebol brasileiro, jogando pelo Corinthians, que Rincon conquistou os principais títulos na carreira. Um deles, o de campeão mundial. Você ser campeão no Corinthians é ser campeão 3 vezes em outro time, porque realmente o torcedor valoriza muito isso. O sucesso no Brasil, Rincon não conseguiu ter na Europa.
Em 95, ele foi contratado pelo poderoso Real Madrid da Espanha. Já na chegada, encontrou o maior dos adversários: o racismo. Antes de eu chegar, as paredes do Santiago Bernabéu estavam pichadas, né? Eu não queria negro lá não queria negro no Real Madrid. Em um ano, 14 jogos apenas, nenhum gol marcado. Rincón perdeu. Eu sabia que ia dar certo, mas infelizmente a questão do racismo ajudou muito para que isso não acontecesse, né? Mas esse não foi o maior drama na vida de Rincón. Em maio de 2007, ele foi preso. A Justiça do Panamá acusa o ex-jogador de lavagem de dinheiro e associação ao narcotraficante Pablo Montaño. Depois de ficar 123 dias detido no prédio da Polícia Federal em São Paulo, ele foi liberado. A Justiça brasileira não recebeu nenhuma prova contra Rincón da Justiça panamenha. Mas o processo continua. Os bens dele na Colômbia foram confiscados e ele não pode sair do Brasil. Colômbia não tem queixa de mim de nada. E Colômbia pegou meus bens. Eu amo meu país, mas infelizmente eu tenho essa mágoa assim por causa dessas coisas que fizeram. Aos 44 anos, um recomeço no futebol para Rincón. Não em campo, mas fora dele. Agora, Rincón é técnico do Flamengo de Guarulhos, que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista. A bronca foi longa, durou quase uma hora. Rincón é um técnico linha dura. Quando tem que ser, eu sou. Os jogadores do Flamengo ouviram muito, pelo pouco que fizeram na quarta-feira. O Flamengo de Guarulhos perdeu por 3-0 do Grêmio Osasco, time do amigo Vampeta. Na questão do futebol é mais fácil ser mandado, viu? Porque mandar você manda de uma forma, mas fica impotente. Mas ser mandado você executa e faz aquilo que você tem prazer de fazer, além do que manda o técnico, né? Então é tudo mais fácil. O Esporte Espetacular também acompanhou a estreia do Flamengo na Série A3 do Paulistão. Viu e ouviu o desespero de Rincón. Vamos, marca aí! Mas dessa vez o que Rincón correu, gritou. Ajudou na vitória sobre o Inter de Limeira por 3-2. Agora preste atenção num detalhe. O técnico do Flamengo de Guarulhos veste a camisa do Corinthians Paulista. É por causa de uma parceria entre os dois clubes. Mas para quem chegou tão longe como jogador, apostar no sucesso como técnico é só uma questão de tempo. Eu vou chegar lá. Um pouco mais solto. Aí a opinião do Roberto Dinamite. O Neto. Não, Edmundo e Rincón estão se estranhando. Isso pode prejudicar o jogo. Eles têm que ter calma, tranquilidade para... Rincón. Roberto, você prenderia o Felipe para marcar só? Eu acho que o Felipe é um jogador com uma criatividade muito grande, deveria ter um pouco mais de liberdade. Agora, para fazer isso, ele teria que tirar esse jogador que pode desequilibrar. Ricardinho perdeu numa hora errada e a falta foi feita. E olha só, o Edmundo vai para cima do Rincón. O árbitro vai chamar ali o jogador corintiano, o capitão Rincón, e vai tomar cartão amarelo, Rincón, pelo jeito. E ele fez assim com a cabeça, quer dizer, confirmando que estava certa a marcação e o cartão amarelo, né? Você viu que o árbitro holandês, o Dick Joe, ele falou pro Romário: histórico campeão mundial, vai terminar no Maracanã. Apitou o holandês, agora é a hora dos penais do Maracanã. Dos abraçados, aqueles que estão no campo também abraçados, solidários. Elton vai pro gol. Rincón é o primeiro a cobrar para o time do Corinthians. É a decisão do primeiro Mundial de Clubes da FIFA. Vai começar uma série de 5. Se continuar empatado, depois 1-1. Lá vai Rincón, autorizado, bateu Rincón na trave, gol do Corinthians!
Rincon bateu na trave, entrou, balançou a rede. Ficou de frente, também está fazendo o Charlezinho, lá vai Romário, atenção, bateu, gol, o Dida quase pegou, passou debaixo do braço dele, gol do Vasco, tudo igual, veja, é um exílio cobrador, lá vai pra bola, bateu, gol do Corinthians, São Dida. Lá vai Alex, bateu, gol do Vasco com Catão. Lá vai Luizão, autorizado, bateu, gol do Corinthians, 3-2. Luizão no canto, Elton foi bem na bola, quase chegou lá o goleiro do Vasco. No meio do gol, atenção, partiu, Dida! Pegou o penal! Dida faz a galera do Corinthians explodir no Maracanã. Grande defesa do Dida. Está em vantagem o Corinthians. Não tomou distância, lá vai Edu, bateu, gol do Corinthians! Edu! Título mundial, tá viajando. Pode ficar com o Corinthians nessa cobrança. Se pegar o Dida, lá vai Viola, atenção, bateu, gol do Vasco. Esperança para a coletividade vascaína. Em pés. Veja só, torcida do Corinthians no Brasil todinha, lá vai Marcelinho, bateu, defendeu Elton! Uma defesa histórica do Elton! Uma defesa histórica do Elton! Vamos para ser alternada, se não fizer, o Corinthians continua com a chance de ser campeão do mundo. Lá vai Edmundo, partiu pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Corinthians, campeão do mundo! Edmundo bateu pra fora o pênalti! Festa corintiana no Maracanã! A festa é toda sua, torcedor do Corinthians. Estão dentro dessas pessoas. Aliás, o Roberto foi um dos que mais se dedicou à história do clube, esse artilheiro extraordinário. Tá aí a taça na mão do Rincon, hein? É, o Rincon que disputou... a alegria do Rincon, Petri. O Rincon disputou 3 Copas do Mundo com a Colômbia, não conseguiu ser campeão. Realiza esse sonho nesse instante. Aliás, agora existe a expectativa de que alguns jogadores do Corinthians sejam de forma mais acentuada receber assédio de outros clubes, como acontece com o jogador.
acho que tem um passo à frente, Rincon, Gamarra, nossos diretores, porque agora é a hora da fiel torcida corintiana, de vocês aqui no espaço do Memorial do Esporte Clube Corinthians Paulista, sem dúvida, o melhor, o mais bem equipado memorial. O Rincon estava falando, da imprensa e tudo. Fala-se muito que para um time ser campeão no futebol, precisa de união. Tem que ter união, todo mundo tem que ser uma família e não sei o quê. E o Corinthians da tua época, ele era um exemplo contrário disso. Porque você não falava com o Edilson não falava com fulano, o outro falava com fulano. Marcelinho. Com o Marcelinho e tudo. Aí diziam que o Vampeta e não sei o quê. E o Vampeta separava, que você quis dar no Edilson, o Edilson quis dar em você, em vestiário e tudo. O Vampeta já contou essa história aqui. Qual é a importância? O Rincon não pode apanhar do Edilson. Mas não é desse tamanho, até tudo desse. Bem, mas não, porque tem muita gente que não deixa disso. Aí o cara faz uma fumaça. Apanhar não, mas se o baixinho 10 sair correndo, amigo, e aí? Já tomou. Aí já tomou. Não apanhou, mas tomou. Qual é a importância primeiro se eu tô falando alguma mentira desse Corinthians aí, se era isso mesmo, e qual é a importância, qual é a necessidade de ter ou não ter união no time, ou o que interessa é na hora que tá lá no tapete verde jogar ali? Bom, a união ela de preferência sempre é bom, né? Porque você unido consegue muita mais coisa. Mas se você não é unido e lá dentro de campo você tem um objetivo de vencer, não quero saber ter união nenhuma, entendeu? Eu acho que o Corinthians, ele era assim, fora, tinha uns com um, outros com outro que não conversava. Mas na hora em campo, por exemplo, com o Marcelinho eu não me dava muito bem. Com o Edilson foi meu companheiro em vários equipes, só que o Edilson era afogado pra caramba. Então era aquelas coisas. Mas na hora que eles apanhavam, eu ia ajudar eles, ia pra frente. Quem batia neles, eu também chegava junto. E assim se construía um time que conseguiu tudo aquilo que conseguiu, né? Mas, por exemplo, você não se dava com o Edilson, mas na hora do gol do Edilson, você ia até ele abraçá-lo ou não abraçava nem na hora da comemoração? Não, abraçava. Eu acho que tem duas coisas que você tem que saber separar. Lá fora e aqui dentro. Lá fora a gente não se dava em sentido assim, de ir para um restaurante, de convidar para casa, tomar um shopping junto, mas dentro de campo eu comprava a briga de todos eles. Eu ia te perguntar isso, porque no Flamengo eu participei desse grupo, o Edilson também não se dava com o Pet, era uma coisa dentro do vestiário que chegava a dividir. O baixinho é folgado mesmo, né? O Neguinho é folgado, o Neguinho é complicado. Mas o que ele fazia? Pra gente da base, até que ele era legal. Eu já contei até a história dele aqui, porque ele ajudava. Mas eu acho que quando era muito estrela, não sei se incomodava ele, o espaço dele, e sempre tinha uma polêmica, era impressionante. Mas o Edilson, o problema do Edilson comigo, ele vem desde o Palmeiras. Porque quando eu cheguei ao Palmeiras, ele virou meu reserva. Aí ele não se conformava, porque ele tinha sido campeão com o Palmeiras o ano anterior. Em 93, né? Então aí eu cheguei, o Vanderlei me colocou de titular e ele foi meu reserva. Então ele não se conformava, inclusive às vezes por trás dos batedores ele falava que esse colombiano não jogava nada, e como aquelas coisas dele. Mas falando assim, o Edilson é gente boa, viu? Edilson é boa gente. A gente se encontra e dá risada. E ele já me convidou para Bahia, essas coisas todas. Isso é gente boa, só que é as faces, né? Você já foi no show do grupo dele lá, do Axé? Já deu uma dançada com ele? Já? Não fui. Aí não dá. Mas o Edilson é gente boa. Eu assim, o único cara que eu não consigo ter amizade ou ver a sinceridade na cara dele é o Marcelinho. Então eu prefiro manter ele longe. Mas até hoje você não fala com o Marcelinho? Não, eu não. Cumprimento assim rápido, mas não é de meu agrado, não. O que o Marcelinho fez que te chateou, Rico? Não, inúmeras coisas. E tipo assim, aquilo que eu estou falando do Edilson, você tem as coisas que aconteceram fora de campo, mas dentro de campo é uma coisa, mas no final da história você vira amigo, essa coisa toda. Mas com o Marcelinho eu não consegui ter essa coisa, e até hoje não consigo, porque não vejo, assim, como você convive mais com o companheiro que com a família, você consegue olhar e já saber mais ou menos as coisas. Eu olho até hoje e olho o Marcelinho que jogar, então